Estamos recebendo aqui no estúdio a professora Eliane Busnardo Bueno, secretária de Educação do município de Brusque. Professora Eliane, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos aqui então para informar, esclarecer sobre os andamentos da Secretaria da Educação. Muito bem, acho que o assunto, o primeiro a ser chamado a atenção aqui é com relação a essa polêmica envolvendo a segurança das escolas. Tivemos reuniões aí logo depois do acontecimento lá em Blumenau, na creche. Já no dia seguinte a prefeitura já fez reunião com a segurança pública, com o comando da Polícia Militar, Polícia Civil, a secretaria, enfim, e outras medidas já começam a ser tomadas ou já foram tomadas, professora. O que é possível a gente já adiantar? Porque realmente hoje de manhã até, Valdomir, a gente mencionou aqui, será que as outras escolas dos outros estados do sul e do Brasil, esse fato está tão em evidência? É lógico, pela proximidade que nós temos aqui, não poderia ser diferente, né? O que já foi, o que pode ser adiantado aí para o nosso público? Só estabelecendo uma linha do tempo, no dia do ocorrido, né? Lamentável, que nos deixa todos consternados, né? E solidários lá, tanto às famílias quanto aos profissionais lá daquela creche de Blumenau. Imediatamente nós mantivemos contato com o delegado regional, Dr. De Favre, que já anunciou a Operação Presença ainda na quarta-feira. Depois, em seguida, também o comandante da Polícia Militar, o Tenente Coronel Pedro, que estava em Blumenau para um evento, né, naquela data. E depois, logo à tarde, então, o prefeito já convocou a todas as forças e demais autoridades. Na quinta-feira nos reunimos novamente, né, para estabelecer com os diretores das unidades, então, uma conversa. A Operação Presença, ela esteve fortemente ali naqueles 2 primeiros dias. Acredito que no intuito até mais de deixar aqueles ambientes um pouco mais tranquilos e asserenados, né? Depois, veio o feriado. Na segunda-feira nós nos reunimos com o TI interno da Secretaria da Educação e o TI da Secretaria de Saúde, e ali nós iniciamos então as tratativas para a construção de um botão de emergência, né, em todas as unidades. Ontem nós tivemos uma reunião de trabalho com esse grupo, ampliamos um pouco, trouxemos os profissionais da robótica também para esse trabalho. Um software já está sendo desenvolvido e a curto prazo nós teremos então nas unidades esse botão, uma vez que nós temos a Infovia, foram aí mais de 3 milhões investidos pelo governo municipal. Então há conectividade em todas as unidades e haverá então uma central. Inicialmente nós estamos destacando como sendo na Secretaria da Educação, mas estabeleceremos também aí uma parceria com a Polícia Militar para que seja acionado lá. Paralelo a isso também, nós temos hoje à tarde, às 15h30, uma reunião com o Cabo Cedrez e o Cabo Alberton, que são os policiais destacados para o programa da ameaça ativa. Nós, logo depois do evento de saudade, há 2 anos atrás, nós realizamos presencialmente na Igreja do Calvário uma formação com esse tema da ameaça ativa, e agora então hoje vamos fazer novamente de modo online, que vai ficar gravado e depois todos os profissionais terão acesso. A partir dessa reunião de hoje, nós vamos elaborar o procedimento operacional padrão, que seria um guia, né, para que todas as unidades então tenham lá e possam estar constantemente revendo. Também nós já iniciamos uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura, o levantamento do cercamento das unidades. Então, o profissional engenheiro passará em todas as unidades, agora hoje de manhã já começa, para que se faça o estudo para fazer um item a mais de segurança quando assim o profissional engenheiro indicar.
Nós também anunciamos já na quinta-feira passada a compra das câmeras de segurança e todo o aparato, né? Nós temos um grande número de unidades com câmeras. Nós iremos reforçar aquelas que já têm e incluir nas que ainda não tem. E a nossa pretensão também, já inclusive conversamos com as autoridades sobre isso, assim como existe a rede de vizinhos, que a gente possa, a partir então, né, dessas imagens com um grupo de WhatsApp, com alguma plataforma no celular, para que indique quando há a presença de alguém suspeito, que, enfim, à luz do que acontece na rede de vizinhos e que funciona. Hoje à tarde o prefeito ele estará reunido juntamente com os prefeitos da ANVI. O presidente da ANVI é o prefeito Mário de Blumenau. Lá o assunto principal da pauta é a prevenção à violência escolar. Se fez uma consulta ao Tribunal de Contas quanto à contratação dos seguranças, né? Sobretudo em duas situações: em regime emergencial, porque, por exemplo, a Prefeitura de Brusque não tem esse cargo, né, no seu regramento, e também em relação à fonte de recursos, se essa contratação ela poderá fazer parte do 25% mínimo para a educação, né? Então, nós estamos desde o evento, durante todo o tempo, todos os dias que se passaram, nós temos essa questão da prevenção à violência escolar em pauta. Fora isso, ainda nós temos em algumas unidades, e sobretudo após a formação lá da ameaça ativa, algumas unidades já criaram protocolos. Então elas têm campainhas diferentes dentro da escola e códigos diferentes. Então, se é o sinal da escola, se ele é intermitente, então é para ninguém sair da sala, é para se resguardar, diferente do sinal se for para evacuar no caso de um princípio de incêndio, né? Nós já temos há algum tempo uma parceria com a Defesa Civil, que faz um treinamento para evacuação das unidades em caso de algum sinistro. E agora também precisamos então criar aí esse protocolo para que a gente possa também instruir, né, todo o coletivo lá das unidades em caso de alguma ameaça, né, de algum indício de que haja um risco, né? Fora isso, o que nos preocupa bastante são as fake news, né? Então, não é porque estamos todos abalados, não é porque estamos todos alertas que permite, né, que as pessoas utilizem, né, dos meios digitais para instaurar ali o pânico, o terror e tudo mais, né? Essa semana, infelizmente, nós tivemos um evento assim numa unidade em que um áudio circulou, e que a medida que lá na secretaria nós tomaremos é a punição, de minha parte, a mais exemplar que tiver, né? Conversei com o delegado Fernando, vamos ter uma reunião na semana que vem e vamos ver se o que acontece lá, ele pode ser enquadrado lá na lei da fake news, e aí chamando quem precisa ser penalizado por conta disso, né? Nesse caso específico, foi identificada a pessoa? Sim, claro, tenho todos os áudios, os prints, sim, tudo isso. É grave, né? É gravíssimo, né? Porque assim, a situação por si já é uma situação que nos alerta. Ainda se vem pessoas para contribuir, para instalar o caos. É da comunidade escolar? É da comunidade escolar, sim. Absurdo. É um absurdo. Porque, volto a dizer, não é porque nós estamos nessa situação que se permite que as pessoas usem dos meios para ficar instalando o caos, para criar fato, para estabelecer, né? Então, assim, é preciso ter a serenidade, né? Lá na unidade escolar existe um gestor, uma gestora, que se está lá é porque tem condições, né? Porque tem condições emocionais, inclusive, para poder tratar das questões e encaminhar. Então, se há um indício de qualquer coisa, a primeira pessoa a ser comunicada é o gestor, a gestora da escola, que certamente fará uma
uma comunicação, vai estabelecer uma comunicação com a Secretaria da Educação, né? Estamos lá para isso. Agora, entre os grupos, entre as pessoas, entre os profissionais, né? Aí não, aí de fato nós não vamos permitir, não. Nós vamos tratar disso com bastante seriedade também, porque já chega o que fora dos portões das escolas existe aí, né? De toda uma tentativa de instalar o caos, né? É preciso ter serenidade. Eu acho que o delegado já esteve aqui, como esteve lá conosco também, dizendo assim, foi uma ação solitária. É possível prever se vai haver ou não? Não é. É humanamente impossível, né? Então, o que a gente precisa fazer é estabelecer ali alguns protocolos né, e alguns mecanismos de proteção, mas a vida segue, né? Nós precisamos continuar aí com nossas vidas, tocar. A nossa função lá como educadores é promover a educação e uma educação de qualidade, né? Nós vamos também fazer um trabalho inicial com os gestores, nesse sentido de não vou dizer que é uma capacitação, porque na verdade é um trabalho dentro da neurolinguística, né? Para que se tenha a maior tranquilidade possível para poder gerenciar as situações, né? Que venham a ocorrer, né? E as situações mesmo do dia a dia, porque as relações interpessoais, elas estão muito, muito abaladas, e não por este fato, e não só por conta da pandemia, né? Eu penso que a gente não pode ficar justificando todas as ações agora por conta de um período pandêmico que tivemos, passou, aprendemos muitas coisas, perdemos pessoas importantes para nós, as marcas ficaram, mas é preciso que a gente siga em frente, né? E as relações interpessoais, elas estão muito abaladas. Então, nós precisamos, nossa função de educadores, né, restabelecer e procurar ali criar os vínculos, tratar, né, da saúde mental também. Secretaria de Saúde é nossa parceira, doutor Oswaldo, como secretário, tem sempre disponibilizado lá, né, todos os aparelhos que nós precisamos, os equipamentos. Então é nesse sentido que vamos caminhar, né? Secretária, quando a prefeitura divulgou a questão da implantação de câmeras de monitoramento, que ia colocar 1000 câmeras e tudo mais, levantou uma situação que seria feita uma conversa com os pessoas das APPs das escolas para a questão essa conversa seria para quê? Para tentar dividir o custo do monitoramento? O que seria isso? Não. Em relação ao equipamento, porque tem a câmera e tem o serviço de monitoramento, né? O que nós temos em algumas unidades é que as câmeras já existem e eles pagam lá um valor. Eu até fiz um levantamento, vai de R$130, inclusive com o comodato dos equipamentos, né, a R$430. Eu fiz um levantamento ali já imediato, sempre em relação ao acomodado. Então, a empresa, ela deu o equipamento, ela faz. A escola vai ter o equipamento, né? E aí esse monitoramento seria de fato a APP que faria, então, por meio da contribuição espontânea que tem, né? Essa é uma outra questão interessante também, porque o índice de colaboração espontânea, ele é pequeno, né? Ele é pequeno em todas as unidades. No entanto, quando houve esse fato, vários diretores procuraram assim, olha, os pais querem pagar um vigia, eles querem pagar um segurança. E aí nos ocorre assim, uma dificuldade tremenda para R$15, R$20. E quanto custa um vigia? E quem vai fazer o contrato dele? É a APP, que tem CNPJ, que de fato é uma instituição que presta contas e tudo mais, mas e como que fica isso? E como que fica quando a gente tem um empregado, a gente tem com ele várias situações ali, né? Então não é só o pagamento dele, aquele prolabore que ele recebe, e toda a contribuição social e todo o vínculo que cria, né? Esse profissional ficou doente, esse profissional não pode vir trabalhar, quem virá? Qual é a hora de um profissional da segurança? Ele trabalha 6, 8, 10, né? Então, assim,
quando a gente está à frente, quando a gente tem que fazer a gestão, a gente precisa pensar várias situações, né? Então, quando eu ouço assim, vamos falar da porta giratória, por exemplo, né? Então eu falei ao prefeito assim, eu vou a Chapecó conhecer o esquema da porta giratória. Mas eu não vou agora, porque ele só instalou uma porta giratória. E eu não sei quantos alunos estudam naquela escola que tem a porta giratória. Porque nós temos na rede municipal escola com mais de 900 alunos, que dá uma média aí de quase 500 por turno. Eu pergunto, que hora nós vamos começar a entrada na escola? Às 6 horas da manhã, para que às 7h30 todos tenham entrado? Quantas pessoas passam por dia numa porta giratória de banco? Não é? Então, assim, o banco tem a porta giratória. A gente já viu janela no banco? A gente já viu pátio? A gente já viu estacionamento dentro do banco? Então, assim, é uma comparação muito, muito diferenciada. O que é um banco e o que é uma escola. Quantas pessoas transitam no banco? O banco, pelo menos o banco que eu trabalho, ele se esforça cada dia para que eu não vá à agência. Ele se esforça cada dia para que eu faça tudo pelo aplicativo. Ele não me quer mais na agência. O banco que eu trabalho não tem mais caixa físico lá para atender. Agora, lá na escola eu chego a ter 600, 700 pessoas por período, porque são os alunos, são os profissionais, né? Então, assim, como que faz com a fivelinha do sapato, com o apontador, com a tesourinha? Porque quando eu entro no banco, o meu celular, a chave do meu carro fica ali no porta-treco. Agora lá na escola ele vai ter que entrar com a mochila. Tá no site da rádio hoje que o Menor entrou com uma faca numa escola municipal em Tijucas, não tem isso? Agora, essa reflexão que a professora Eliane traz, ela é muito pertinente, porque o sujeito vai para uma rede social, faz um auê político, faz muito isso e mostra que aquilo é a solução e todo mundo quer comprar. Mas aí não se faz essa reflexão. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Eliane? Sim. Várias. Sim. E assim, como gestor, a gente precisa fazer essa análise. Porque quanto custa uma porta giratória? Então, o que eu ouvi lá da cidade que está instalando? Eu vi um anúncio de 100 portas giratórias. Eu não sei quantas escolas tem lá. Aqui, nós teremos ainda nesse semestre 63. Certo? Então, o que eu vi? Que tem uma instalada, até o final do ano serão 5 e no ano que vem serão mais 12. Será uma por mês, é o que eu imaginei. Então, são 17. Será que só tem 17 escolas lá? E qual é o critério? Qual é a que está mais vulnerável para ter? Na educação infantil, quando eu tenho, por exemplo, o modelo pró-infância, que é do governo federal, que nós tivemos que seguir à risca aquele modelo, que digo e abro um parênteses, para nós é um péssimo modelo, porque ele foi criado por arquitetos e engenheiros da UNB de Brasília para o norte e nordeste do país, onde não chove, onde não faz frio. Então, quando a gente acabou de inaugurar e de entregar a Hilário Zen, os problemas começaram lá porque tem lá uma separação de telhados e chove. E aqui chove bastante, e há períodos em que chove muito mais. Então, assim, tem várias aberturas, tem várias entradas. Eu vou botar a porta giratória em todas? Eu vou fazer um bunker lá? Eu vou fechar tudo? Mas as crianças da rede, em um número significativo, elas vivem emparedadas no seu dia a dia. Elas moram em espaços muito pequenos e com muitas pessoas. Será que elas vão para a escola para repetir isso? Ou elas vão para a escola para ter um espaço, para ter um parque, para ter um quintal, para ter um espaço, enfim, onde ela possa pegar sol, onde ela possa correr, onde ela possa desenvolver? Então, assim, eu não posso olhar um recorte. E agora, nesse momento, todo mundo virou especialista em segurança. Na época da Copa do Mundo, todo mundo vira especialista em futebol. Agora é em Copa do Mundo. Se tu fala, nós fizemos isso, vem uma carrada de gente dizer, isso não adianta, isso é uma bobagem. Quem disse que é uma bobagem? O que eu acho, a minha opinião é a minha opinião. E tudo bem. Agora, querer que a minha opinião, ela venha, né, a sobrepor uma questão de um estudo científico ou de uma análise mais apurada, aí não, né? Aí nós não vamos trabalhar com opinião, porque não dá para fazer isso. Até porque são 5.000 opiniões diferentes. Não, e é lógico que vocês da Secretaria, o Poder Público, está preocupado com a situação e com a angústia dos pais. Não tem a menor dúvida. Muito. Mas é que todo mundo quer uma solução mágica para ontem ou para anteontem. Não tem, existe. E até porque... Eu estava lendo uma matéria, professora, eu mandei até no grupo, é uma matéria da Folha de São Paulo sobre
o que nos Estados Unidos fizeram e que a solução não foi não é perfeita. Foi em 92 ou 95 que aconteceu o primeiro ataque lá nos Estados Unidos. E de lá para cá muitos ataques aconteceram. Então nem mesmo todas as ações que tomaram lá, que é um país perfeito praticamente em relação à segurança, né? Eles são mestres, né? Em tudo quanto é tipo de segurança. É país que cada estado tem a sua lei relativa ao armamento, mas é liberado a utilização de armas, só como, enfim. E aqui agora a gente está vendo o debate está distorcido na minha avaliação. Está distorcido porque está todo mundo querendo resolver a coisa para ontem e não vai se conseguir resolver da noite para o dia. Preciso tomar ações dentro da lei e nada do afogadilho para não se gastar dinheiro desnecessário. Eu vou fazer um intervalo e depois do intervalo a gente volta ainda nesse assunto que eu penso que é o assunto principal de hoje aqui com a secretária, para tirarmos outras dúvidas aí relacionadas a essa questão. 8h24. Muito bem, 8h29. 8h29. Deixo os colegas aí à vontade para continuarmos o debate aqui com a professora Eliane Busnardo Bueno. Se me permite, antes da pergunta do Rodrigo, eu gostaria de continuar um pouquinho de onde nós paramos. Pois não. Quando tu estavas falando em fórmulas mágicas e tudo mais, né? Então, assim, há algumas situações em que as pessoas que ocupam os cargos, aí os políticos, né? Eles acabam aproveitando da situação para tirar da cartola situações mágicas, né? Como, por exemplo, logo depois do episódio já se anunciou que segunda-feira as escolas estariam todas. No poder público é muito complicado para que a gente consiga de um dia para o outro estabelecer os novos padrões. Não é assim que acontece, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, em Blumenau? Segunda-feira as aulas foram suspensas. Por quê? Porque senão não se deu conta de cumprir aquilo que durante quarta e quinta-feira foi falado. Porque não existe mesmo coelho na cartola. Não existe varinha de condão, né? Então, assim, eu peguei protocolo de cidades aqui vizinhas, porque fui cobrada porque o poder público, porque o governo municipal não apresentou um protocolo. Eu abro o protocolo e o que está ali dentro como ação? Conversar com a PM para fazer. Conversar com o governo do estado para fazer, elaborar um serviço, estudar para isso. Eu não preciso fazer protocolo para escrever aquilo que eu sou obrigada a fazer diante de um fato desse. Então, quando nós anunciarmos o nosso protocolo, o nosso procedimento operacional ali, vão estar ações concretas do que fazer, né? E do que já está feito. E não do que eu ainda vou conversar para ver se dá. Então, assim, tudo fica muito numa sensação de segurança, mas não efetivamente de segurança, né? Então, assim, quando o governo do estado anuncia que ele vai contratar policiais da reserva para 1.053 escolas, logo que isso sai, eu fico pensando cá com os meus botões. São 3 turnos de atendimento, matutino, vespertino e noturno. Esse policial vai trabalhar quantas horas? 6, 8, 10, 12? Ele vai trabalhar um dia e vai folgar 2? São ou ele 30 vai trabalhar milhões todos de reais os dias? sem licitação para... Então, assim, como faz isso? Como operacionaliza isso? Porque nós não estamos falando de máquina, nós estamos falando de contratação de pessoas que precisam também ter o preparo. Quem está hoje preparado dentro daquele serviço da guarda patrimonial para estar dentro de uma escola ou ao redor de uma escola armado? Como é que vai funcionar isso? É só assim mesmo? É como se fosse um tabuleiro que a gente pega uma pecinha aqui e põe ali, né? Então, assim, nós não tivemos ainda essa rotina de um profissional armado na porta da escola. Então, nós não sabemos o desdobramento disso. Então, não é possível que se faça isso do dia para a noite. Porque, assim, há um risco iminente de daqui a 2 horas acontecer, a gente não sabe, mas o evento aconteceu. Então, nós não podemos deixar de ter isso como um elemento importante para o planejamento. Mas não dá para sair correndo fazendo as coisas, porque não é possível isso. Não dá.
Na verdade, tinha duas situações ainda para ver contigo, secretário, mas a primeira diz respeito a essa questão de protocolo. Por exemplo, ontem fui buscar minha filha pequena no CI, e assim como todos os dias, e eu quero pontuar aqui que eu não estou sendo chato de dizer que tem que trancafiar tudo, tá? Mas eu só quero dizer porque existem pais, tem pais e pais, nós estamos falando que cada pai tem uma situação. Tem aquele pai, por exemplo, tem uma informação que foram 73% dos alunos não foram para a escola na tarde daquele dia que aconteceu lá. Isso foi divulgado pela prefeitura. Perfeito. As escolas estavam vazias. Sim. Ninguém foi para tarde. Sim. Mas, por exemplo, na escola da minha filha, chega lá o horário, portão aberto, você vai até na porta da sala de aula, pega a criança, enfim, tranquilo. Reforço que eu não vejo, eu acho que tá ok, não tem problema nenhum, mas eu sei que tem pais que estão pegando no pé quanto a isso. Essa revisão de protocolo está sendo feito caso a caso com a escola, secretária? Cada caso a caso, com a diretoria, com os APPs, como é que estão resolvendo isso? Por exemplo, nesse caso, se tem escola, por exemplo, deixa o portão fechado e está chamando criança uma por uma, ou na hora de buscar, deixa o portão aberto, o pai vai lá na porta da sala de aula, já pega a criança e vai. Isso está sendo feito caso a caso por escola? Olha, o que nós fizemos foi uma orientação expressa para que estou aqui com a orientação expressa que foi por e-mail para todas as unidades. Está proibida a entrada de pessoas estranhas ao ambiente escolar. Somente pessoas identificadas podem estar nas dependências. É proibido deixar entradas, portões, secretarias abertas. Então, se o portão está ficando aberto... No horário para pegar a criança, que fique bem lá bem naquela unidade. Então, assim, o que seria conveniente? E essa unidade que tu estás falando é uma unidade que nós já orientamos a diretora na reunião que terá agora com os pais, para que combine com os pais. Por quê? O tanto que o portão fica fechado e de 1 a 1 vai incomodar algum pai, porque ele vai se achar, interrompido no seu direito de ir lá buscar seu filho. Outros tantos acham que está errado ficar aberto na hora, né? Então, quando nós tivemos a volta da pandemia e que era extremamente restrito a entrada, lembra disso? Porque as meninas estavam lá, o portão ficava fechado, uma pessoa ficava ali na frente, chamando. Essa pessoa chamava. Então, assim, lá na unidade, essa vai ser a saída, a melhor saída para que isso, né, venha a trazer uma tranquilidade, é isso que vai ser feito, né? Agora, é assim, são 61 gestores, onde a gente dá o comando para todos, e aí depois a gente precisa verificar se entendeu o comando ou não, né? Então, todos os dias, diariamente, nós estamos lá. Tem diretora, por exemplo, que chegou na secretaria e falou: olha, o que eu combinei lá com os meus profissionais? Nós vamos instalar várias campainhas dentro da escola, né? Que ela replique lá na secretaria, porque se alguém ver alguma coisa estranha, se alguém se sentir, já vai lá, já toca a campainha e aí já vai se verificar. Todo mundo. Para não, por conta da distância, porque nós temos unidades grandes, né? Nós temos unidades de andares, nós temos, né? Então, assim, Rodrigo, quisera eu que todos entendessem da mesma forma os recados. Quisera eu. A nossa vida lá na secretaria seria bem mais tranquila, né? Mas assim, estamos todo o tempo chamando atenção, lembrando, hoje à tarde, essa reunião hoje com os policiais, ela é extremamente importante, né? Porque eles com a expertise deles vão falar sobre situações e a partir disso nós vamos escrever o protocolo, né? E todo o nosso esforço para que esse protocolo daqui a 6 meses, se Deus quiser que nada mais haverá acontecido, não caia no esquecimento e na rotina, porque nós humanos temos muito essa situação, né? O evento de saudade vai fazer 2 anos agora em maio, muito pouco se estava falando sobre, certo? Então, assim, e é uma questão que a gente daqui por diante precisa ficar alerta sempre, não é só nesse momento, né? Vai, Cláudio. Secretário, eu só queria fazer uma colocação, é que praticamente tudo que tem acontecido, já aconteceu, tudo passa pelo ser humano. Sim. E que é difícil
de se entender e de se avaliar e trabalhar. Muita gente, óbvio, que está pedindo a questão material. Muro sendo erguido, cerca arame farpado, porta giratória, guarda armado, enfim. Eu gostaria de saber o que a Secretaria de Educação aqui de Brusque faz com o profissional em termos psicológicos. A senhora que é professora deve saber o quanto é difícil ser professor, né? Quanto é difícil ter uma sala de 25, 30 alunos e aquilo sendo tipo esponja, né? Às vezes meio que sugando as coisas que se tem lá. Enquanto alunos, pais, famílias, profissionais, em termos psicológicos, existe alguns profissionais da psicologia diretos para trabalhar com esses profissionais da educação? O profissional da psicologia na educação, ele não faz clínica, né? Então, ele não vai lá atender especificamente aquele sujeito. A clínica quem faz é a saúde, né? Então, o que se faz com o profissional da psicologia na educação são as orientações, né? São as dinâmicas, né? Para até identificar a falta da saúde mental para encaminhar para o serviço de saúde, né? Porque o protocolo do psicólogo em relação à educação é esse, né? Ele não vai lá dentro da escola para fazer clínica. Clínica ele faz no consultório, no ambulatório, no serviço de saúde, né? Mas nós estamos sim, está sobre a mesa. Eu conversei ontem à tarde, no final da tarde, tive uma reunião com um profissional para que a gente comece em poucos dias um trabalho que vai começar pelos gestores, porque sempre entendo que é o líder, é aquele que deve ser a referência, pelo menos deveria ser a referência no ambiente escolar, para que depois dali isso, né, se dissemine e se vá achando outras alternativas. Agora, só aproveitando aqui, enquanto nós estamos falando sobre essa questão do regramento, Rodrigo, a minha diretora de educação infantil me manda aqui uma mensagem no WhatsApp, dizendo assim: secretária, tu estás aí falando sobre isso e tem uma mãe lá em tal CI fazendo um barraco lá na porta porque ela quer entrar e lá a regra é não entrar. Tá vendo? Tá vendo? Cada caso então, assim, é muito difícil gerenciar, né? Todo um contingente. Nós estamos com mais de 15.500 alunos na rede. São muitas famílias, são muitos territórios, né? As unidades estão em territórios que, embora seja no município de Brusque, existem as características para cada território, né? A multicultura aí estabelecida. Então, assim, ó, é muito trato, é muito jeito, é muita posição firme, é muita instituição de regra e o cumprimento das mesmas, né? Porque é complexo, né? Ainda mais você mexe com família. Com certeza. Agora, ser humano, secretário, o governador Jorginho Mello baixou uma determinação, não sei se vai mudar, tá? Mas ele baixou a determinação já faz cerca de um mês que vai voltar a permitir festa de escola. Uhum. Nas escolas da rede estadual. Claro, não é em horário de aula, mas em tese permite que você bote a comunidade dentro da escola, enfim, para a realização disso. No município isso vai continuar sendo proibido? Não, é porque assim, ó, as confraternizações, os eventos, eles não estavam proibidos. Então, as festas juninas, festa do Dia das Mães, pais, enfim, elas acontecem. Sim, elas acontecem. Sim. Não, em todas, não, porque há unidades que, se ela faz uma ação entre amigos e ela arrecada lá, como agora tivemos uma, 17 mil reais ela arrecadou, né? Agora no evento da Páscoa. A comunidade veio, foi bem. Então, assim, ó, uma comunidade dessa, quando ela avalia se vale a pena ela fazer uma festa com tudo aquilo que vai envolver ou não, aí lá a direção, aquele colegiado lá, a PP, que define. Mas nós temos várias unidades que fazem sim. A questão é a venda de bebida alcoólica, que estava proibida. E ele liberou? Pelo que eu entendi do novo regramento, eu entendi que sim. Né? Eu entendi que sim. E aí é toda uma questão conceitual que está ali para se discutir naquele ambiente, a venda de bebida alcoólica, mas por vezes eu já recebi reclamação, por exemplo, na festa junina, o quentão sem álcool.
Ah, não tem graça. Porque então sem álcool não tem graça, feito com o suco de uva, né? Então, assim, é mais uma questão que nós vamos ter que gerenciar, que ponderar, que conversar, né? Porque... E vai de novo naquela questão, Rodrigo, caso a caso, comunidade a comunidade. Uhum. Muito bem, eu estou aqui olhando acho que vocês já viram aí esse vídeo que foi da escola de Assis, interior de São Paulo? Não vi. Que o aluno de 15 anos derruba a mesa do professor e puxa a cadeira para ele cair? Não, depois eu vou repassar para vocês. Olha o estágio que nós chegamos. Aqui nós discutindo segurança dentro da escola. Lá no interior de São Paulo já tiveram um problema com isso também, né? E também se discute essa questão da falta de respeito de alunos para com o professor, e o professor não pode fazer nada. E aqui até interessante na matéria, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo se manifestou e, de acordo com o órgão, será adotado medidas educativas junto ao aluno e ao professor, inclusive com apoio psicológico. Cara, tudo é psicológico. Eu comentei isso, sabe, Dirley, na questão aí dos eventos e, coincidentemente ou não, com garotos de 13 anos, né? Porque foi assim em São Paulo, foi assim, parece que em Manaus, foi assim em Goiás, né? E aí eu disse o seguinte ainda lá pra minha equipe, falei, olha, gente, daí é assim, ó, todo mundo tem que ir ao redor do guri de 13 anos protegê-lo para que nada aconteça com ele. Ele esfaqueou meia dúzia lá, mas todo mundo tem que ir ao redor dele, né? Inclusive porque num dos vídeos a gente vê que se estão filmando é porque estão ali por perto, certo? E várias cadeiras que poderiam ser usadas para conter o guri, enquanto ele está ali fazendo o ato. E daí, assim, por que não faz, né? Não faz porque existe o receio de depois ter que responder por aquilo ali, né? Então é bem complexo, né? Isso passa muito também pela questão familiar, né? Passa muito pela questão da educação familiar. Porque nós aqui, né? Tirando aqui o garoto da mesa, o Rodrigo, que é um pouquinho mais novo que nós, né? Mas nós íamos para a escola para aprender a ler e escrever, né? Isso. Respeitar a professora, a gente aprendia em casa. Né? Porque lembro muito bem de minha mãe, que dizia assim, se chegar uma reclamação em casa, ai de vocês, para mim e para o meu irmão. Eu também. Né? Então a gente já sabia que o professor era autoridade, né? E de fato, naquele momento lá, o professor, ele tinha uma postura e uma posição que dava a ele, de fato, a outorga de ser a autoridade, porque ele também sabia como é que era todo o comportamento dele e tudo que implicava o ofício de ser professor. Vou fazer um intervalo, 8h45, daqui a pouco a gente volta. Eu vejo aqui que tem muita gente se manifestando nas redes sociais, imagino que aí também, né, o Valdomiro? E nós podemos estender a programas até o meio-dia, e vai ter sempre um assunto para isso, certo? Tem alguma mensagem aí, Valdomiro, que você gostaria de destacar, que é relevante? Verdade, algumas mensagens chegando, na verdade, bem menos do que eu imaginava, né? Acho que a fala da professora Eliane é muito pontual e acaba desarmando qualquer intenção de alguém de fazer alguma colocação mais incisiva. Mas uma mensagem que chega aqui da Salete, ela faz uma reflexão: será que não está na hora de os pais olharem mais as mochilas dos filhos e olhar os celulares com quem estão conversando? A maior autoridade na vida dos filhos são os pais. Faz a observação aqui a Salete. A Alice dizendo que está complicada a segurança, melhor nós irmos morar na cadeia de segurança máxima, lá estaremos seguros. A Vivi faz um elogio aqui, professor Eliane. Gostaria de fazer um elogio para a escola do bairro Volta Grande, a escola Aires Gevaer, que sempre está onde estão sempre prontos para ajudar a família, sempre prestativos com os alunos e professores, são ótimos. E eu fico muito agradecida também. O ônibus pega os meus meninos na frente da casa, sempre com toda a segurança. Precisamos elogiar também, fazendo aqui o registro, a Vivi. Por enquanto são essas as mensagens. Bom, já que você tocou num assunto que é uma outra polêmica, você falou a palavra ônibus. Opa!
Você falou a palavra ônibus, não deveria ter falado a palavra. Despertou. Fala a palavra gatilho pra ônibus, você. eu não me lembraria, né? Ô, professor Helene, mas eu vou ter que oferecer esse espaço, mesmo que seja pequeno ainda, porque foi outro debate, mas eu sei que a secretaria foi de maneira, e aí eu sou advogado agora injustiçada nesse quesito, porque muita gente aproveitou-se dessa situação para politicamente fazer o seu marketing político através dos outros. Eu lhe daria 2 minutos para sua resposta sobre essa questão dos ônibus. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, assim, Vivi, obrigada. A gente não vive de elogios, mas a constatação das coisas boas, eu acredito que também estejam faltando, sobretudo nas redes sociais. Quando ela fala da mochila, eu acho que ela leu o que eu li também e achei bastante interessante, que é, ao invés de compartilhar ameaças às escolas e alarmar a todos, olha a mochila do seu filho antes dele sair de casa, olha as gavetas, olha o celular, o histórico de conversa e de pesquisas na internet. A privacidade dos filhos é limitada e a autoridade dos pais não. Então acho que sim, né? Acho que se olhasse a mochila não levaria faquinha e canivete, né? Até revólver, né? Com munição, como a gente viu aí infelizmente há pouco tempo. É uma pena não, é porque de fato o momento agora exige isso, mas eu gostaria de voltar para falar um pouco das ações que a Secretaria tem realizado. Nós chamamos notícia aí durante toda a semana com notícias boas, com ações, né? Muito importantes, sobretudo para a inovação tecnológica. A questão dos ônibus é a seguinte: eu não me recordo qual foi o vereador, mas eu acredito que seja um vereador que esteja aí agora em mandato consecutivo, que apresentou na Câmara de Vereadores um projeto em que os veículos que transportassem alunos passassem de 10 para 15 anos de validade. Os nossos ônibus estão todos dentro do período de validade, inclusive aproveitando essa lei que teve origem lá no Legislativo. Nós, periodicamente, nós apresentamos ao Ministério Público as licenças, toda a questão das averiguações de equipamentos e componentes. Para contribuir, tá? Sim, não lembrava. Aí, então, o que acontece? Nós apresentamos notas fiscais de manutenção, tudo mais, né? Ônibus terceirizado, veículo terceirizado, desde que eu cheguei. Aliás, lá em 99, quando fui secretária, já havia. Na linha da Cristalina, já havia lá o seu Arlindo Vogel, que fazia a linha. Lá em 99, 98, né? Porque não havia lá. Isso continuou e ampliou. Todos os motoristas contratados, efetivos lá, eles estão trabalhando, tem ônibus para eles e tem rota, né? Eu tenho ali veículo trabalhando por menos de R$6 o quilômetro. Mas tudo isso, felizmente, eu terei oportunidade de, por escrito, enviar à Câmara de Vereadores assim que chegar a solicitação, que ainda não recebi por escrito. Mas quero dizer que faz muito tempo, Dirley, muito tempo mesmo, que eu tenho quase que mensalmente explicado tanto ao Ministério Público quanto à Câmara de Vereadores, como a qualquer pessoa que queira, todos os cuidados que nós temos, toda a compra de pneu, todo o investimento que nós já fizemos só esse ano na manutenção e tudo mais dos veículos, né? E aí eu fico pensando assim, será que não seria interessante fazer que nem fez Itajaí, por exemplo, que terceirizou todo o transporte escolar, né? Porque se é um elemento que causa tanta insegurança, que desperta tanto interesse de tantos vereadores, e não só desse vereador que você citou, né? Eu acho que lá em Itajaí é a Praiana que faz. De todos, a rede de Itajaí não tem nem um veículo próprio. Eu estive lá e conheci como que funciona, né? Então é assim, ó, às vezes diante de tantas, sabe, de tantas conversas e de tantas coisas que vêm, a gente acaba até por entender que uma decisão mais drástica, ela resolveria o problema, né? O cachorro tem pulga, a gente mata o cachorro para não ter mais o problema. Eu sempre fui contra isso, mas chega numa determinada altura do campeonato que a gente começa a achar assim, não, vamos eliminar, né? Tempos que eu não ouvia assim, esse provérbio do tempo que a gente amarrava cachorro com linguiça, Dirley. Mas eu sou desse tempo, fazer o quê, né? Às vezes você resolve a pulga do cachorro, se mata o cachorro para resolver o problema, bem isso. E não estou aqui incentivando
brincando, pelo amor de Deus, eu adoro animais, é só uma ditado. metáfora. Exatamente. Há algo mais aí, meu caro Valdomiro? Só mais uma perguntinha. A situação ali da escola da Limeira Alta, da Alberto Prete ali, que inclusive a gente recebeu o vídeo na escola dos alunos tendo que passar por fora da escola ali para conseguir. Sim, ali já tive a oportunidade aqui no outro momento de falar sobre a ponte. Nós investimos ali um significativo valor para consertar com defensas, com tudo mais. A enxurrada veio, entortou a ponte e não tem mais conserto à ponte. Haveremos que fazer uma nova. Já encaminhei para o setor de infraestrutura o pedido para o estudo de uma nova ponte, da licitação. Qual foi a primeira medida? Fazer um pontilhão. A informação que eu recebi é que vereadores, alguém da comunidade não quis e impediu que o pontilhão de madeira fosse feito. Bom, não posso eu ir lá e colocar o pontilhão lá. A nova ponte vai demorar, porque é um processo licitatório, é um elemento que a gente não licita todos os dias, não é como arroz, feijão, macarrão, que é da alimentação escolar, né? Então, o que se fez? Se foi lá, se colocou guarda-rail lá, porque eu já tive a oportunidade de dizer aqui, historicamente a entrada da escola era lá na frente, né? Obviamente que o movimento aumentou, a Limeira cresceu muito e não é mais o mesmo tempo. Mas é o que nós temos para o momento. Mas lá poderia ter um pontilhão. Não foi deixado fazer. Muito bem, são 8h58, nosso tempo está esgotado. Algo mais, Valdomiro? Não, só fazer um registro aqui, eu diria até como destaque final, o Matheus entrou em contato com a Secretaria de Obras sobre aquele caso da Fernando Dálago. Dalago. Dalago? Dalago? É Dalago. Obrigado. A Fernando Dalago, onde os moradores passaram que havia sido enviado um ofício para a Secretaria de Obras. Eu, inclusive, tenho aqui o print de uma conversa de um morador com alguém do setor da vigilância sanitária, dizendo que já foi feito esse encaminhamento, mas a Secretaria de Obras informa que não recebeu. Está dizendo o seguinte, até inclusive daqui a pouco vai estar no nosso site, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos esclarece que não foi comunicada pela Vigilância em Saúde sobre a situação da rua Fernando Dalago, no bairro Limeira Alta. Assim que receber a notificação formal, a pasta tomará as devidas providências. Aqui está falando de vigilância em saúde, que é diferente da vigilância sanitária. Talvez está havendo aí algum conflito em relação à nomenclatura, mas o que foi passado pelos moradores é de que o setor já havia informado a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Obrigado, professora Eliane. Olha, eu que agradeço e gostaria de ter um outro momento para falar aí das ações tão importantes, né? Fechado. Já vou combinar contigo depois do tá bem. horário. Muito obrigada, um bom dia a todos.